pregar para os irmãos de um tema que vira e mexe e ele reverbera no meu coração. Onde está Deus quando nós mais precisamos dele? No momento de dor, sabe, de luta, e que a gente pergunta pelas promessas de Deus e Deus não está ali. O silêncio de Deus. E para isso eu quero lembrar de um dos salmos que marcou a minha infância, que é o Salmo 91. Mas quando eu digo que o Salmo 91 marcou a minha infância, era apenas por uma seguinte questão. A minha mãe, uma tradição mineira, mas eu acredito que na Bahia também deva ter isso, deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Por isso que eu coloquei essa foto aí. Geralmente havia um aparador ali, colocava a Bíblia, e me chamava a atenção quando criança que as páginas da Bíblia eram branquinhas, porque ninguém lia. Exceto do Salmo 91, que estava amarelado assim, por ficar aberto ali. Havia, na época, a ideia de que o Salmo 91 espantava o diabo da sua casa. Essa cultura parece que vem desde a época do judaísmo, porque os judeus também interpretavam o Salmo 91 como sendo um salmo de exorcismo. Mas, a bem da verdade, eu quero dizer para vocês que eu respeito a fé, a crença de todas as pessoas, não preciso necessariamente concordar para respeitar. Eu não acho que o diabo vai fugir porque a Bíblia foi aberta no Salmo 91. Eu acho que não é esse o mecanismo. Mas, o que eu posso aprender desse salmo? Então eu quero ler o Salmo 91 com vocês, mas de uma maneira diferente. Deixe-me primeiro explicar a mentalidade judaica ao fazer um salmo, ao fazer uma poesia. Aqui no Ocidente, na nossa cultura, poesia geralmente remete ao romantismo. Concordam comigo? É o rapaz que está apaixonado pela moça, faz uma poesia. Se a letra é muito boa, você coloca uma melodia ali, vira uma música, um clássico. É isso que a gente imagina da poesia. Na mentalidade bíblica, a poesia tinha um outro significado mais prático. As pessoas não tinham a disponibilidade que nós temos hoje de ter bíblias e livros num aparelho de celular, nem mesmo debaixo do braço. Um livro era muito caro de ser produzido. Só para os irmãos terem uma noção, um livro como a Ilíada de Homero custaria, um exemplar apenas, o equivalente a 200 dias de trabalho braçal ininterrupto. Imagina alguém pegar o salário de 200 dias de trabalho braçal, era o preço que custava você ter uma cópia da Ilíada de Homero. Então as pessoas não tinham livro assim. Então o que eles faziam para aprender o conteúdo dos livros? Poesia e música. Poesia e música. Os irmãos entenderam então a força? Tanto é que quando você lê na Bíblia um profeta falando de uma mensagem importante, ele sempre fala em prosa. Quando ele muda o tom e começa a falar em poesia, é como se falasse assim: isso aqui é importante. Isso aqui é importante, presta atenção que isso é importante. O livro de Daniel, quando fala das coisas da terra, fala em prosa. Quando ele fala do santuário celestial, o tom muda para poesia. Agora, como é que a gente identifica a poesia no hebraico? Embora haja raríssimos casos de rima, a métrica é discutível, o hebraico marca a poesia por um paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim: a menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. O que vocês perceberam? Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes, vou repetir. A menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Menina, garota. Bonita, charmosa. Inteligente, esperta. Os irmãos entenderam o paralelismo? E a maior parte dos salmos está em forma de paralelismo, incluindo o Salmo 91. E uma das maneiras que eles usavam isso é para facilitar a memorização. Então, na época bíblica, o salmo era cantado. Nós não vamos cantar aqui a melodia dele, mas nós vamos fazer uma leitura responsiva, como era na época do templo de Jerusalém, na época de Salomão. Geralmente um condutor da liturgia lia uma frase, a menina bonita e inteligente, e o auditório respondia, uma garota esperta e charmosa. Aí ele repetia outra frase,
o auditório falava, dava um eco com palavras que eram praticamente sinônimas. Os irmãos entenderam isso? Então é assim que nós vamos ler o Salmo 91. E para facilitar, eu sempre gosto de abrir a Bíblia, mas hoje, excepcionalmente, eu vou colocar o Salmo na tela ali. A letra P sou eu que vou fazer, e depois vocês vão repetir com a letra C. Esconderijo, sombra, Altíssimo, Onipotente. Viu que é a mesma coisa? Agora que vocês já aprenderam, vamos começar de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza. o meu Deus me conferiu, Pois ele livrará você do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. ele o cobrirá com suas penas. Sob suas asas você estará seguro, A sua verdade é proteção. e escudo. Você não terá medo do terror noturno, Nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas. nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, E 10.000 à sua direita, você não será atingido. somente com seus olhos. Você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Vai ter mais uma parte? Ok, só isso.